Você acredita que um completo estranho pode mudar toda a sua vida em apenas uma noite? O que aconteceu nesta casa na tarde de um aniversário esquecido desafia qualquer explicação lógica, e antes de eu te contar esta história incrível, me diz uma coisa, de qual cidade você está assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem a gente repensar tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque você não vai querer perder as próximas histórias que eu trouxe para você. Agora senta aí, pega um lenço porque essa história vai te emocionar, e vem comigo. Lucas acordou no dia 15 de março com um sorriso enorme no rosto. Finalmente chegará o dia tão esperado, seu 10º aniversário. Ele havia planejado cada detalhe da festa nas últimas semanas, escolhendo o tema de super-heróis, decidindo o cardápio e, principalmente, fazendo uma lista cuidadosa de todos os colegas da escola que gostaria de convidar. Sua mãe, Carla, havia trabalhado turnos extras no supermercado para poder proporcionar uma festa especial para o filho. Ela sabia o quanto Lucas era um menino solitário na escola, sempre quieto no canto da sala, e esperava que esta festa pudesse ser uma oportunidade de ele fazer novos amigos. Juntos, eles haviam preparado 30 convites coloridos, cada um decorado à mão por Lucas com desenhos de seus heróis favoritos. A casa estava transformada. Balões vermelhos e azuis flutuavam pelo teto da pequena sala, faixas com dizeres de Feliz Aniversário cobriam as paredes, e a mesa estava repleta de salgadinhos, doces e um bolo de 3 andares que Carla havia feito com todo o seu amor. Lucas contava os minutos olhando para o relógio da parede, ansioso pela chegada das 2 da tarde, horário marcado nos convites. 2 horas chegaram e se passaram. Lucas estava posicionado na janela, observando cada carro que passava pela rua, esperando que algum parasse em frente à sua casa. Carla tentava disfarçar a própria angústia, reorganizando os doces na mesa pela 3ª vez e verificando se tudo estava perfeito. Eles devem estar atrasados, querido. Você sabe como é, trânsito, e ela dizia, mas sua voz tremia levemente. Às 3 horas, a realidade começou a pesar. Nenhuma criança havia aparecido. Lucas sentou-se no sofá, ainda usando seu chapéu de festa, olhando para as cadeiras vazias dispostas em círculo na sala. Carla ligou para algumas mães, mas as desculpas eram vagas. Esquecemos completamente, surgiu um imprevisto, pensei que fosse no próximo fim de semana. A verdade doía mais que qualquer mentira e ninguém havia se importado o suficiente para comparecer. Às 4 horas, Lucas finalmente tirou o chapéu de festa. Suas mãos pequenas tremiam enquanto ele o colocava sobre a mesa. Carla sentou-se ao seu lado, tentando encontrar palavras de consolo, mas o que poderia dizer? Ela própria sentia o coração partido ao ver a decepção nos olhos do filho. Foi então que ouviram risos do lado de fora. Eram algumas crianças da escola passando pela rua de bicicleta. Um deles gritou, "Vei! É a festa do esquisito." Ninguém foi mesmo. E riram ainda mais alto enquanto se afastavam. Lucas correu para o quarto e se trancou, jogando-se na cama. As lágrimas que ele havia contido durante toda a tarde finalmente desceram livremente. Carla ficou do lado de fora da porta, apoiando a testa contra a madeira, suas próprias lágrimas silenciosas molhando seu rosto. Ela nunca se sentirá tão impotente como mãe. Como explicar para uma criança que o mundo às vezes pode ser tão cruel? Como curar uma ferida que ela mesma não sabia como tratar? O sol começava a se pôr quando Carla voltou para a sala. Olhou ao redor, para toda aquela decoração festiva que agora parecia zombar deles. Os balões ainda flutuavam alegremente, inconscientes da tristeza que permeava o ambiente. Ela começou a recolher os doces, pensando em doar para os vizinhos, quando ouviu um barulho estranho vindo da rua. Era um som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado. Carla foi até a janela e viu uma figura peculiar se aproximando. Era um homem alto e magro, usando um terno surrado mais limpo, com remendos cuidadosamente costurados. Ele puxava atrás de si um carrinho de mão antigo, carregado com diversas caixas e objetos que ela não conseguia identificar à distância. O homem tinha cabelos grisalhos desgrenhados e uma barba longa, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que era impossível ignorar. O estranho parou em frente à casa e olhou diretamente para a janela onde Carla estava.
Ele sorriu, um sorriso gentil que formou rugas profundas em seu rosto curtido pelo tempo. Então, começou a subir os degraus da entrada, ainda puxando seu carrinho. Carla sentiu um misto de curiosidade e cautela. Ela abriu a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. Boa tarde, disse o homem com uma voz surpreendentemente suave. Meu nome é Sebastião. Eu sei que pode parecer estranho, mas, e eu vim para a festa de aniversário. Carla franziu a testa, confusa. Desculpe, mas, e nós não o conhecemos. Como soube da festa? Sebastião apontou para um dos convites coloridos que estava grudado em um poste da rua, provavelmente levado pelo vento. Vi este convite preso ali. Percebi que era hoje e, bem, ninguém deveria ficar sem convidados no próprio aniversário. Carla hesitou. Sua primeira reação foi recusar educadamente e fechar a porta. Afinal, ele era um completo estranho. Mas algo nos olhos daquele homem a fez parar. Havia bondade ali, uma sinceridade que era difícil de ignorar. Além disso, o que mais poderia dar errado naquele dia já desastroso? É aniversário do meu filho, Lucas, ela disse finalmente. Mas, e ele está muito chateado. Nenhum dos colegas da escola apareceu. Sebastião balançou a cabeça lentamente, como se compreendesse perfeitamente aquela dor. Então é ainda mais importante que eu esteja aqui, ele disse. Posso entrar? Prometo que vim apenas para celebrar. Trouxe até algumas coisas no meu carrinho. Carla olhou para o carrinho e depois de volta para o rosto gentil do homem. Contra seu julgamento prático, ela desligou a corrente e abriu a porta completamente. Sebastião entrou com seu carrinho, e Carla notou que ele se movia com uma graça estranha, como se dançasse ao invés de simplesmente andar. Ele olhou ao redor da sala decorada com admiração genuína. Que festa maravilhosa vocês prepararam! Olhe só esses balões, e este bolo, e é uma obra de arte. Sua voz estava cheia de entusiasmo real, não de pena falsa, e isso tocou o coração de Carla. Vou chamar Lucas, ela disse, ainda incerta sobre toda aquela situação surreal. Ela bateu na porta do quarto do filho. Querido, tem alguém aqui para você. Lucas respondeu com voz abafada, e não quero ver ninguém, mãe. Carla respirou fundo. Por favor, filho. Confie em mim. Só dessa vez. Houve uma longa pausa, e então a porta se abriu lentamente. Lucas apareceu com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele seguiu a mãe até a sala, arrastando os pés, sem expectativas. Quando viu Sebastião, parou abruptamente. O homem estava agora de joelhos ao lado do carrinho, organizando alguns objetos sobre a mesa. Ao perceber a presença de Lucas, ele se virou e seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Você deve ser o aniversariante. Lucas, não é? Sebastião estendeu a mão. Lucas olhou para a mãe, que acenou encorajadoramente, e então apertou a mão do estranho timidamente. Feliz aniversário, jovem. Desculpe ter chegado atrasado. Vim de muito longe e o caminho foi mais longo do que esperava. Lucas piscou, confuso. Mas, e eu não te conheço. Não te convidei. Sebastião riu, um som alegre que ecoou pela sala. Ah, mas você convidou sim. Seu convite voou até mim, literalmente. E quando vi aqueles desenhos de super-heróis, soube que esta era uma festa que eu não poderia perder. Sabe, eu também gosto muito de super-heróis. Os olhos de Lucas brilharam levemente com interesse, apesar de sua tristeza. Gosta mesmo? Gosto demais. E sabe o que eu trouxe? Algumas histórias de verdadeiros super-heróis. Não aqueles dos quadrinhos, mas pessoas reais que fizeram coisas extraordinárias. Sebastião começou a tirar objetos de seu carrinho. Havia livros antigos, fotografias em preto e branco, alguns objetos que pareciam artefatos históricos, e para a surpresa de Lucas, alguns instrumentos musicais pequenos. Carla observava a cena com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Havia algo mágico acontecendo em sua sala.
Lucas, que momentos atrás estava devastado, agora sentava-se ao lado de Sebastião com curiosidade crescente. O estranho começou a contar histórias, e sua voz tinha uma qualidade hipnótica que prendia a atenção. Deixe-me contar sobre Irena Sendler, Sebastião começou, segurando uma fotografia amarelada de uma mulher de olhar determinado. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela salvou mais de 2.500 crianças judesas, contrabandeando-as para fora do gueto de Varsóvia. Ela não tinha super-força ou capacidade de voar, mas tinha algo mais poderoso, coragem e compaixão. Esses são os verdadeiros superpoderes. Lucas estava completamente absorto. Sebastião continuou contando histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Falou sobre Nicholas Vinton, que salvou 669 crianças do Holocausto, sobre Rosa Parks, que mudou a história ao se recusar a ceder seu lugar no ônibus, sobre Malala, que lutou pelo direito à educação mesmo depois de ser atacada. Cada história era contada com detalhes vívidos, como se Sebastião tivesse estado lá para presenciar cada momento. Entre as histórias, Sebastião pegou um dos instrumentos que havia trazido, uma pequena flauta de madeira, e começou a tocar uma melodia suave e envolvente. A música parecia ter vida própria, fluindo pela sala e dissipando a tristeza que havia dominado o ambiente. Lucas fechou os olhos, e pela primeira vez naquele dia, sorriu genuinamente. Você sabe tocar? Perguntou Sebastião, estendendo a flauta para Lucas. O menino hesitou. Nunca tentei. Sebastião piscou. Não há momento melhor que o presente para começar. Vamos lá, é seu aniversário. Hora de aprender algo novo. Com paciência infinita, ele ensinou Lucas a posicionar os dedos e soprar suavemente. O som que saiu foi desafinado, mas Sebastião aplaudiu como se fosse a mais bela melodia do mundo. Carla trouxe pedaços de bolo para os três e eles comeram juntos, sentados no chão da sala. Sebastião contou piadas que fizeram Lucas gargalhar, e o som da risada do filho foi como música celestial para os ouvidos de Carla. O estranho tinha um jeito especial de fazer cada momento parecer significativo, cada conversa parecer importante. Ele ouvia Lucas com atenção genuína quando o menino falava sobre seus heróis favoritos e seus sonhos. Sabe, Lucas, disse Sebastião enquanto terminava seu pedaço de bolo, os verdadeiros super-heróis não são os mais populares ou os que têm mais amigos. Muitas vezes, são aqueles que passam despercebidos, que são subestimados. Mas são eles que, no momento certo, fazem a diferença. Lucas olhou para ele com intensidade. Como assim? Sebastião se levantou e foi até seu carrinho, de onde tirou uma caixa de madeira entalhada. Ele a abriu cuidadosamente, revelando diversas medalhas antigas. Estas pertenceram a pessoas que ninguém notava. Aquele professor que dedicou sua vida a educar crianças em comunidades pobres. Aquela enfermeira que trabalhou em zonas de guerra. Aquele bombeiro que salvou dezenas de vidas mas nunca quis reconhecimento. Nenhum deles era popular. Muitos eram solitários. Mas todos eram heróis. Lucas tocou uma das medalhas com reverência. Por que você tem todas essas coisas? Sebastião sorriu misteriosamente. Digamos que sou um colecionador de histórias esquecidas. Viajo pelo mundo encontrando pessoas e objetos que merecem ser lembrados. E hoje, vim parar aqui, na sua festa. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucas. E sabe de uma coisa? Acho que você também tem o potencial para ser um herói. Lucas baixou os olhos, sua tristeza retornando momentaneamente. Como posso ser um herói se ninguém nem quer vir à minha festa? Se ninguém gosta de mim na escola? A voz de Sebastião se tornou mais suave, mas também mais firme. Lucas, ser herói não tem nada a ver com ser popular. Tem a ver com caráter. Com fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Com ser gentil mesmo quando os outros não são. Isso é muito mais difícil e muito mais importante do que ter muitos amigos. Sebastião então fez algo inesperado. Ele pegou um espelho pequeno e emoldurado de seu carrinho e o entregou a Lucas. Olhe para este espelho e me diga o que você vê. Lucas olhou para seu reflexo, ainda com olhos vermelhos de tanto chorar. Só vejo eu mesmo.
Sebastião balançou a cabeça. Olhe mais de perto. Olhe de verdade. Lucas fixou seu olhar no espelho. Sebastião continuou falando, sua voz baixa e quase hipnótica. Você vê um menino que ama super-heróis. Um menino que desenhou 30 convites à mão, cada um com cuidado e carinho. Um menino cuja mãe trabalhou turnos extras para dar-lhe uma festa. Um menino que, apesar de ter sido magoado hoje, ainda tem a capacidade de sorrir, de aprender a tocar uma flauta, de se interessar por histórias de outras pessoas. Isso é quem você é, Lucas. Não é definido por quem veio ou deixou de vir à sua festa. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Lucas novamente, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de libertação, de compreensão. Carla também estava chorando silenciosamente, sentindo como se aquele estranho misterioso soubesse exatamente o que eles precisavam ouvir. Sebastião colocou gentilmente uma mão no ombro de Lucas. Posso te contar um segredo? Ele sussurrou. Lucas acenou com a cabeça. Eu também já fui como você. Quando tinha sua idade, ninguém veio ao meu aniversário. Na verdade, por muitos anos, eu não tive amigos. Era diferente, esquisito, não me encaixava. As outras crianças riam de mim. Lucas olhou para ele com olhos arregalados. Mesmo? Mesmo, confirmou Sebastião. E por muito tempo, aquilo me magoou profundamente. Eu pensava que havia algo errado comigo. Mas então, um dia, alguém me disse algo que mudou minha vida. O mundo não precisa de mais pessoas iguais. Precisa de pessoas que ousem ser diferentes. E eu decidi abraçar isso. Decidi que, se eu era diferente, então seria diferente do jeito mais espetacular possível. Sebastião se levantou e começou a gesticular animadamente enquanto falava. Comecei a viajar, a conhecer pessoas, a colecionar histórias. Descobri que havia tantas outras pessoas diferentes no mundo, e que eram justamente elas que faziam as coisas mais incríveis. Cientistas excêntricos que fizeram descobertas revolucionárias. Artistas incompreendidos que criaram obras-primas. Inventores solitários que mudaram o mundo. Todos eles foram, um dia, crianças como você e eu. Lucas absorvia cada palavra. Pela primeira vez, ele não via sua solidão como uma fraqueza, mas talvez como algo que pudesse, de alguma forma, ser transformado em força. Mas como? Ele perguntou. Como você transformou ser diferente em algo bom? Sebastião sorriu e voltou ao seu carrinho, desta vez tirando um caderno de capa de couro desgastada. Com isso, ele disse, entregando o caderno a Lucas. Este é um diário. Comecei a escrever quando tinha sua idade. Escrevia sobre meus dias, sobre o que sentia, sobre as pessoas que conhecia, sobre as histórias que ouvia. E sabe o que aconteceu? Percebi que minha vida, mesmo sem ser popular, estava cheia de magia. Estava cheia de pequenos momentos extraordinários que eu teria perdido se estivesse ocupado demais tentando agradar todo mundo. Lucas abriu o caderno. As páginas estavam em branco, aguardando serem preenchidas. Você está me dando isso? Sebastião acenou. Feliz aniversário, Lucas. Este é meu presente para você. Use-o para escrever sua própria história de herói. Porque acredite em mim, você terá uma grande história para contar. A noite havia caído completamente e a sala estava iluminada apenas pelas velas do bolo e por uma lamparina antiga que Sebastião havia tirado de seu carrinho. A luz bruxuleante criava sombras dançantes nas paredes, dando ao ambiente um ar mágico e atemporal. Carla havia se juntado a eles no chão, e os três conversavam como velhos amigos. Sebastião começou a contar sobre seus lugares favoritos no mundo. Falou sobre mercados flutuantes na Tailândia, sobre bibliotecas antigas no Egito, sobre pequenas vilas nas montanhas do Peru onde as pessoas ainda viviam de forma simples mas feliz. Cada descrição era tão vívida que Lucas e Carla podiam praticamente ver esses lugares em suas mentes. O menino estava fascinado, fazendo perguntas após perguntas. Um dia, disse Lucas com determinação nascente em sua voz, eu também vou viajar e conhecer o mundo. Vou colecionar histórias como você.
Sebastião sorriu amplamente. Tenho certeza de que vai. E sabe o que mais? Aposto que você vai encontrar histórias ainda mais incríveis que as minhas. Cada geração tem seus próprios heróis para descobrir. Então Sebastião fez algo que surpreendeu ambos, mãe e filho. Ele começou a cantar. Sua voz era profunda e melodiosa, cantando uma canção em uma língua que eles não reconheciam, mas que de alguma forma tocava suas almas. A melodia era antiga, primitiva, mas também eterna. Era sobre viagens, sobre descobertas, sobre a coragem de seguir seu próprio caminho mesmo quando o mundo diz para você ir em outra direção. Quando ele terminou, havia lágrimas nos olhos de todos. Carla limpou as suas discretamente e disse: Sebastião, não sei quem você realmente é ou de onde veio, mas quero que saiba que você salvou este dia. Salvou muito mais que isso, na verdade. Você deu ao meu filho algo que eu não conseguia dar, esperança. Sua voz tremeu com emoção. Sebastião pegou a mão de Carla gentilmente. Você não precisa me agradecer. Você já deu ao Lucas o maior presente de todos, o amor incondicional. Você trabalhou turnos extras, preparou esta festa linda, e esteve ao lado dele em seu momento mais difícil. Você é a verdadeira heroína desta história, Carla. Nunca se esqueça disso. Carla soluçou, tocada profundamente por aquelas palavras. Lucas então fez uma pergunta que estava em sua mente há algum tempo. Sebastião, você tem família? Tem um lugar para onde voltar? O rosto do velho viajante se tornou pensativo, quase melancólico. Minha família é o mundo, Lucas. As pessoas que encontro em minha jornada. Quanto a um lugar para voltar, e bem, um viajante verdadeiro está sempre em casa e nunca está em casa. Mas não se preocupe comigo. Estou exatamente onde preciso estar. Eles conversaram até tarde, perdendo a noção do tempo. Sebastião ensinou Lucas alguns truques de mágica simples, mostrou a Carla fotografias antigas de lugares extraordinários, e contou mais histórias até que suas vozes ficassem roucas. A tristeza que havia dominado a casa mais cedo havia sido completamente substituída por algo mais profundo e duradouro, uma sensação de conexão, de compreensão, de que talvez o mundo não fosse tão cruel assim. Por volta da meia-noite, Sebastião finalmente começou a recolher seus pertences e colocá-los de volta no carrinho. Lucas sentiu um aperto no peito. Você já vai embora? Sua voz estava carregada de tristeza. Sebastião se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Tenho que seguir viagem, jovem Lucas. Há outras pessoas que precisam de histórias, outros corações que precisam ser curados. Mas isso não é um adeus. Como pode não ser um adeus se você está indo embora? Lucas questionou, lutando contra as lágrimas. Sebastião tocou o peito de Lucas, bem sobre seu coração. Porque as melhores histórias e as melhores pessoas nunca realmente nos deixam. Elas ficam aqui, dentro de nós, mudando quem somos para sempre. Cada vez que você olhar para aquele caderno que te dei, cada vez que você lembrar das histórias que contei, eu estarei lá. Ele então tirou do bolso um pequeno objeto, era um chaveiro com um minúsculo compasso dourado. Quero que fique com isto. É um compasso especial. Não aponta para o norte, mas para onde você precisa ir. E sabe para onde ele está apontando agora? Lucas olhou para o compasso. Para onde? Sebastião tocou novamente o peito do menino. Para dentro de você. Para seu próprio coração. Porque é lá que você encontrará todas as respostas que precisa. Carla abraçou Sebastião, algo que ela normalmente não faria com um estranho, mas ele não era mais um estranho. Era alguém que havia mudado suas vidas em poucas horas. Como podemos te agradecer? Ela perguntou, sua voz embargada. Sebastião sorriu aquele sorriso gentil. Apenas façam o que eu fiz hoje. Quando virem alguém sozinho, perdido, magoado, sejam a pessoa que aparece. Sejam o estranho que bate à porta. Essa é a única gratidão que preciso. Eles caminharam até a porta. A noite estava estrelada, mais clara do que Lucas se lembrava de ver há muito tempo. Sebastião olhou para o céu e respirou profundamente.
Noite perfeita para viajar, ele murmurou. Então se virou para Lucas uma última vez. Lembra-se do que eu disse? Você tem potencial para ser um herói. Não porque é popular ou forte, mas porque tem um coração bom. Nunca perca isso, não importa o que aconteça. Eu vou me lembrar, prometeu Lucas, sua voz firme apesar das lágrimas. E vou escrever tudo no meu diário. Vou escrever sobre hoje, sobre você, sobre como um estranho mudou tudo. Sebastião acenou, satisfeito. Perfeito. E um dia, quando você crescer, quero que passe essas histórias adiante. Conte a outras crianças que se sentem sozinhas. Mostre a elas que ser diferente é um presente, não uma maldição. Sebastião começou a descer os degraus, puxando seu carrinho barulhento. Quando chegou à calçada, ele se virou uma última vez e acenou. A luz da lua parecia iluminá-lo de uma forma especial, quase etérea. Até nos encontrarmos novamente, Lucas. E vamos nos encontrar, tenho certeza disso. As melhores histórias sempre têm sequências. E com isso, ele começou a caminhar pela rua deserta, o som metálico do carrinho ecoando na noite. Lucas e Carla ficaram na porta observando até que Sebastião desaparecesse na curva da rua. Mesmo depois que ele sumiu de vista, eles puderam ouvir o som do carrinho por mais alguns minutos, até que eventualmente também desapareceu, deixando apenas o silêncio da noite e o canto distante de grilos. Eles entraram de volta em casa e, pela primeira vez naquele dia, olharam para a sala decorada e sorriram. Os balões, as faixas, o bolo, tudo que antes parecia zombar de sua tristeza agora parecia ter um novo significado. Esta não havia sido a festa que planejaram, mas tinha sido, de certa forma, muito mais especial. Lucas pegou o caderno que Sebastião lhe dera e o chaveiro com o compasso. Sentou-se à mesa e, na primeira página, começou a escrever de meu 10º aniversário. O dia em que ninguém veio, exceto um estranho chamado Sebastião que me ensinou que ser diferente não é ser menos. É ser mais. Carla leu por cima de seu ombro e beijou o topo de sua cabeça. Nos dias que se seguiram, Lucas voltou à escola com uma atitude diferente. Quando as crianças riam dele ou o ignoravam, ele se lembrava das palavras de Sebastião. Ele começou a procurar outras crianças que eram como ele, quietas, solitárias, diferentes. Encontrou Maria, uma menina nova na escola que não conhecia ninguém. Encontrou Pedro, um garoto com aparelho que era sempre o último a ser escolhido no futebol. Encontrou Sofia, que amava ler e era chamada de onérdio pelos outros. Lentamente, Lucas construiu seu próprio grupo. Não eram os populares, não eram os que todos queriam ser. Mas eram reais, eram gentis, e eram amigos de verdade. Eles se reuniam na biblioteca durante o intervalo, compartilhando histórias e sonhos. Lucas contava a eles sobre Sebastião, sobre as histórias de heróis desconhecidos, e cada um começou a ver a si mesmo com novos olhos. Meses depois, no aniversário de Maria, Lucas se certificou de estar lá. Ele chegou cedo, ajudou a decorar, e ficou até o fim. Quando Maria o abraçou com lágrimas de gratidão, ele entendeu o que Sebastião quis dizer sobre ser o estranho que aparece. Ele estava pagando adiante a gentileza que havia recebido. Um ano inteiro se passou. Lucas estava fazendo 11 anos. Desta vez, quando enviou os convites, não esperava que todos viessem. Enviou para seu pequeno grupo de verdadeiros amigos, e cada um deles apareceu. A festa foi em um parque, simples mas cheia de alegria genuína. Eles jogaram, riram, e Lucas compartilhou histórias do seu diário, que ele mantinha fielmente. Ao pôr do sol, enquanto todos comiam bolo, Lucas olhou para a rua esperando, talvez, ver um carrinho metálico sendo puxado, uma figura alta e magra com terno surrado. Sebastião não apareceu, mas Lucas não ficou triste. Ele tocou o chaveiro com o compasso que sempre mantinha no bolso e sorriu. Sebastião estava certo, dele nunca havia realmente partido. Naquela noite, Lucas escreveu em seu diário, aniversário de 11 anos. Meus verdadeiros amigos vieram. Não foram muitos, mas foram os certos. Aprendi que não precisamos de multidões para sermos felizes. Precisamos apenas de pessoas que nos vejam de verdade.
Obrigado, Sebastião, onde quer que esteja. Você me ensinou a ser meu próprio tipo de herói. Anos mais tarde, Lucas se tornaria professor. Ele sempre prestava atenção especial nas crianças quietas no fundo da sala, nas que não tinham muitos amigos, nas que eram diferentes. E para cada uma delas, ele tinha histórias de heróis desconhecidos, de pessoas que mudaram o mundo não sendo populares, mas sendo corajosas e gentis. Ele mantinha uma caixa especial em sua sala com pequenos presentes, diários, chaveiros, livros, para dar às crianças que mais precisavam. E assim, o presente que Sebastião deu a Lucas naquela noite de aniversário solitário continuou se multiplicando. Cada criança que Lucas ajudou levou consigo a mensagem de que ser diferente é um presente. Alguns deles se tornaram professores, médicos, artistas, cientistas, todos carregando a lição adiante. O estranho que bateu à porta não havia apenas mudado um dia ruim. Havia mudado uma vida, e através dessa vida, mudou muitas outras. E não é isso, afinal, que os verdadeiros heróis fazem?